Muito bem, continuando nosso curso sobre funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. É segundo grau porque o maior termo aqui do monômio, o monômio com o maior termo é ao quadrado, tá? Segundo grau, por isso que é polinomial do segundo grau. E estudamos e entendemos um pouco mais sobre o gráfico, que é uma parábola. A parábola ela tem um vértice, ela tem foco, tá? Ela tem foco, equidista, né? Mesma distância, e ela tem uma reta diretriz paralela, neste caso então, ao eixo x. Essa reta é ela que ajuda a mostrar os pontos, isso a gente viu na aula anterior. E se você não viu, eu recomendo que veja antes de assistir essa. Bem, hoje a gente vai dar uma estudada nessa forma geral da equação, ou melhor, da função que pode se transformar em equação. Tá? Se eu quiser calcular um ponto específico x0, basta eu calcular o f de x0, que seria ax0 ao quadrado mais bx mais 0, né? Mais c. Aí se eu quiser calcular o x1, x1, a gente vai lá, f de x1 igual a ax1 ao quadrado mais bx1 mais c. x2 é a mesma coisa e assim qualquer número que eu queira achar. Existe o zero da função, que são esses pontos em que o gráfico toca o eixo x. O eixo de simetria vai estar exatamente associado ao x do vértice, né? Nós temos x do vértice e nós temos o y do vértice, que é o ponto mais baixo ou mais alto do gráfico, dependendo se ele está com concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Tá? Então a gente viu isso mais ou menos nas aulas anteriores. Vamos fazer exercícios agora mostrando um pouco mais isso. Mas primeiro eu quero mostrar o estudo do gráfico a partir de seus coeficientes. Vamos dar uma olhadinha agora. Aqui nós temos a nossa função, em que ela está aparecendo, não sei se você está enxergando, mas ela está aqui. Deixa eu colocar aqui mais destacado, tá bom? Vamos colocar a legenda mostrando a nossa função bonitinha, no valor. Acho que já apareceu? Já apareceu, está aqui. Está aqui a nossa função. O que está acontecendo aqui? O A, B e o C está zerado. Está aqui, A, B e C, né, da nossa função está zerado. Então o que acontece? É uma reta constante no eixo x. Tá? Vamos primeiro mudar o C. Se eu mudar o C, transforma-se apenas numa reta constante. Se o C é positivo, se o C é negativo, vai abaixo. Pronto. Essa é a função constante. Tá? E a gente estudou, além da função constante, anteriormente, no nosso curso, a função linear e a função afim, que é a linear é um especial da afim, que é uma reta. Repara o que acontece com a função. Vou deixar aqui mais conhecido. Tá? Não, 10 é muito. Vou botar aqui assim, pronto. E o C positivo aqui assim, beleza. Então, é uma função afim. Tudo isso é quando o A é igual a zero. Mas, se o A for diferente de zero, o que vai acontecer? Aí é que o negócio fica mais interessante. Por quê? Quando o A é diferente de zero, sumiu? Não. Transformou-se numa parábola. Tá bom? Transformou-se numa parábola. Então, tá aqui, 2,2x² mais 1,9x mais 6,6. Esse vírgula aqui é porque eu não estou fazendo para ficar certinho, mas pode aparecer um 6 aqui, bonitinho. Só que fica difícil ficar mexendo nisso, eu não estou me preocupando. Mas, primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria, eu vou deixar o B constante, tá? Positivo, o C constante, positivo, e vou variar o A, tá? O coeficiente, né? ax² mais bx mais c, pois é. Eu vou variar o A. Primeira coisa, repare que o A, se eu aumentar o A, o que acontece com a parábola? Ela fica cada vez mais aguda, ela fechadinha. Tá? Se eu diminuir o A, até próximo
próximo de zero, ela vai ficar mais obtusa, mais aberta. Certo? Isso do modo positivo. No modo negativo, a primeira coisa que acontece quando o A vira negativo, concavidade vai para baixo. A negativo, concavidade para baixo. Em módulo, estou tirando o sinal. Quanto maior for esse A negativo, em módulo, esquece o sinal nesse momento, mais agudo fica. Né? Só que positivo com cavidade para cima, negativo com cavidade para baixo. Se o A aumenta em módulo, ele fica mais agudo. Tá? Se o A aumenta em módulo, fica mais agudo. Se ele diminui em módulo, fica mais, a parábola fica mais aberta, né? Fica mais obtusa, que a gente chama. Deixa eu tentar botar muito próximo de zero. Não vou conseguir. Pronto, 0,1. Olha só como é que fica. Tá? Mesma coisa seria do lado negativo, só que com cavidade para baixo. Por que com cavidade para baixo? Porque o A está negativo. Então, o A negativo transforma com cavidade. Isso você já detectou, certo? Agora eu vou deixar o A positivo, constante, e vou variar o B. Tá? Vou variar o B. Primeira coisa, B, olha, ele muda como se fosse numa parábola. Ó. O vértice, né? Ele fica subindo e descendo aqui para a direita e para a esquerda. Bom, se o B é positivo, olha onde é que está tocando. Se o B é negativo, olha onde é que está tocando. No mesmo lugar. Só que, quando o B é positivo, o gráfico ele toca o eixo Y na parte crescente da função. Quando o B é negativo, o gráfico toca o eixo Y na parte decrescente da função da parábola. Lembra lá, né? Crescente subindo ladeira, decrescente descendo ladeira. Então, B positivo toca o eixo Y quando cresce, né? 8,7 positivo. B negativo toca o eixo Y quando decresce. Tá? A positivo, parábola para cima, né? Com cavidade para cima. A negativo, com cavidade para baixo. B negativo toca o eixo Y quando está na decrescente. B positivo toca o eixo Y quando está na ascendente e na crescente. E o C? C positivo, C negativo. C positivo, C negativo. Ó. C positivo, C negativo. O que é que o C indica? 6,8. 6,8. Menos 4,9. Menos 4,9. O C, ele indica o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Olha a diferença para o B. O B, se for positivo, o gráfico vai tocar Y na crescente. Se for negativo, o gráfico vai tocar Y na decrescente. Não importa a concavidade. O C é o termo independente, é o termo que toca o eixo Y. É o valor do termo que toca o eixo Y. É muito fácil de entender por quê. Se o x é igual a zero, isso aqui dá zero, some, isso aqui dá zero, some, sobra só quem? O C. Tá? É isso. Os seus coeficientes dão informações sobre o gráfico. Ok? Calma que também você não vai decorar da noite para o dia. Você tem que fazer exercício, tem que deixar uns resumos. Tá bom? Vamos lá. Vamos recapitular agora de forma mais estática. Primeira coisa, parâmetro A. Se o A é positivo, com cavidade para cima. Se o A é negativo, menor que zero, com cavidade para baixo. Em módulo, quanto maior o valor de A, mais agudo se torna o nosso gráfico. Em módulo, ó, menos um décimo, menos meio, menos 1 e tal. Quanto maior o valor de A em módulo, mesmo sendo positivo ou negativo, porque tira o sinal, tá? Vai ficar mais agudo, tá bom? Parâmetro B. B maior que zero, a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente. Não importa se o A
é maior que zero ou A é menor que zero, tá? Não importa. Tudo bem? Quando B é negativo, a parábola intersecta o eixo y no ramo decrescente. Está aqui, está decrescendo. Não importa se o A é maior que zero ou se o A é menor que zero. Com cavidade para cima maior que zero, com cavidade para baixo menor que zero. Se o B é igual a zero, a parábola intersecta o eixo y no vértice. Ou seja, o eixo y acaba sendo também o eixo de simetria. Tá? Quando B é igual a zero, o eixo y acaba sendo o eixo de simetria. Aqui para o A maior que zero, aqui para o A menor que zero. Por fim, o parâmetro C indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. É basicamente isso. Ou a parábola intersecta o eixo y no ponto x igual a zero, y igual a c. F de zero é igual a c. É outra forma de você ver. Então, isso é o nosso gráfico, é a nossa parábola da função fx ax² mais bx mais c, em que esses parâmetros, esses coeficientes, eles nos mostram algumas características desta parábola. Certo? Então, bora fazer exercício para começar a usar estas ideias e resolver problemas. Vamos lá. Ok, vamos ver então esse exercício aqui, que em relação ao gráfico da função f de x igual a menos x² mais 4x menos 3, pode-se afirmar que. Então, a ideia principal de você tentar analisar o gráfico é perceber suas características. Tá? Então, coisas importantes para um gráfico: concavidade, vértice, zero da função, onde é crescente, onde é decrescente, e assim vai. Então, você vai fazer um gráfico x sobre y. Tá? Pelo menos, alguns pontos são importantes para você logo tentar aprender. Primeira coisa, saber quem é o vértice. Saber quem são os zeros ou raízes. Tá? Bom, aqui quando você olha para cá, negativo. O que é que negativo menos 1 aqui indica? Que o A é menor que zero com cavidade para baixo. O B é positivo. O B é positivo, vai tocar o eixo y na ascendente. Para um lado ou para o outro. Né? No caso aqui, como o A é negativo, então vai ser assim. Ó. Vai ter essa cara aqui. Ó. Em que ponto? Onde é que toca no menos 3? Então seria uma coisa assim. Ó. Tá? Então a gente tem, continuando aqui, a gente vai ter alguma coisa. Pode ser assim e pode ser assim. Bom, a gente vai ter que calcular alguma coisa, por exemplo, achar o vértice. E aí você precisa saber, dá para demonstrar como é que se calcula isso, usando derivadas integrais, que do nível superior, você vai, se for na área de exatas, você vai estudar, mas se não, você vai ter que só saber a fórmula do que é o x do vértice e do que é o y do vértice. Tá? A gente vai já ver isso. Mas primeiro eu vou mostrar já quase que toda a resposta das questões aqui assim, já plotado, né, já feito o esboço não, o gráfico esboçado, vamos dizer assim, no GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha. Bom, aqui está o gráfico quando o A vale menos 1, o B vale 4 e o C menos 3. Então, olha só, ele toca aqui na ascendente no C, aqui está o zero, x vale 1, x vale 3 e aqui está o vértice. X vale 2 no vértice e 1 no y, né, do vértice. Tá bom? Então, você consegue extrair isso aqui do GeoGebra. Mas você não vai ter o GeoGebra com você para fazer isso. Geralmente não vai acontecer, né? Então, a gente vai ter que aprender a calcular isso direito. Tá bom? Vamos lá aprender a fazer isso. Bom, então vamos
ler aqui a situação e já dizer o que é verdade e o que é mentira. Olha, é uma parábola com cavidade voltada para cima? Não, o A é negativo, voltada para baixo. Então, isso aqui é falso. O seu vértice é o ponto 2 e 1. Se você tiver GeoGebra, você conseguiria fazer. Mas como você não sabe, você vai ter que usar a fórmula y do vértice é menos delta sobre 4a e x do vértice é menos b sobre 2a. Sendo que, para uma função ax² mais bx mais c, delta é igual a discriminante b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Então, você teria que usar aqui quem é o a, o b e o c aqui da nossa função. O a, b e o c vai ser menos 1, 4 e menos 3. Tá? Então, delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Então, delta vai ser menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, vai ficar 16 menos 12. 16 menos 12 é 4. Então, o y do vértice é menos delta menos 4 dividido por 4 vezes a, dividido por 4 vezes menos 1. Ora, menos 4 menos 1 dá mais 1. Ok, bateu aqui, deu 1. E o x do vértice? X do vértice vai ser menos b sobre 2a, que é igual a menos b é 4, 2 vezes a, menos 1. Então, vai dar menos 4 dividido por menos 2, dá mais 2. Então, x do vértice é mais 2, y do vértice é mais 1. Condiz aqui, isso aqui é verdade. Tá? Isso é verdade. Bom, intercepta o eixo da abscissa no ponto menos 3 e 0 e 3 e 0. Aí a gente precisa calcular o zero da função. Como é que a gente calcula o zero da função? É todo valor que faz f de x igual a zero. Quando f de x igual a zero, eu tenho o zero da função. Nesse caso, é quando menos x² mais 4x menos 3 igual a zero. Para isso, eu preciso calcular as raízes. É assim, é menos b mais ou menos raiz de delta. Está aqui o delta, né? Já até calculou o delta. Sobre 2a. Tá? Bom, aí vai ser x vai valer quanto? Menos 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, vai ser menos 4 mais ou menos 2 sobre menos 2. Tá? Logo, o x do vértice, o x, raiz, né? As raízes vão ser 4 menos 2 dá mais 2 dividido por menos 2 dá menos 1. E o outro, vou chamar de linha, duas linhas, ou x1, x2, você pode chamar também. Menos 4 menos 2 dá menos 6, dividido por menos 2 dá mais 3. Então, y vale 0, ok. Só que o x vale menos 1, está errado, e aqui está correto. Tá bom? Daria para você saber que não é o menos 3 com a característica do b, né? Porque o b vai para cá. Ó. Então, certamente, as raízes, se elas existem, elas seriam positivas. Tá? Elas seriam positivas. Quando é que eu sei que raiz é positiva? Né? Existe ou não existe? Você vai ter que fazer uma análise. Mas para existir ou não existir, tem que lembrar do delta. Quando o delta for maior que 0, é possível extrair a raiz. Quando o delta for igual a 0, é igual a 0. Então, só tem uma. E quando o delta for menor que 0, não é possível extrair essa raiz quadrada. Então, a gente não vai ter solução nos reais. Tá bom? Mas aí, a gente vai vendo isso mais à frente. Seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas? Não. Só é o eixo das ordenadas quando, por exemplo, o b igual a 0. E, por fim, intercepta o eixo das ordenadas em R0 e 3? Não. Sempre vai interceptar o eixo da ordenada quando x for igual a 0 e o y vai ser igual a quem? A c. Quanto é que vale c aqui? Menos 3. Está aqui, ó.
intercepto aqui. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira questão. Vai para a próxima. Olha só, o gráfico a seguir pertence a uma função f de x de segundo grau, tá vendo aqui a parábola, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Toda função do segundo grau pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c? Não, isso daqui não é uma função, isso aqui é uma equação. Ora, se é uma equação, isso aqui não está me dando f de x, apenas uma equação igual a zero. A gente usa isso daqui para achar raízes, né? Que é apenas um valor dos vários valores que existem. O coeficiente a dessa função é positivo? Bom, você lembra, né? Maior que zero, concavidade para cima, menor que zero, concavidade para baixo. Então, também, isso aqui é falso. Tá? O valor do coeficiente C, ó, f de x é igual a ax² mais bx mais c. Quem é o nosso C? É o que toca o eixo y, intercepta o eixo y. O valor do coeficiente C nessa função é igual a 9? Sim, é igual a 9. É igual a 9. Então, isso é verdade. Tá? Não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir do seu gráfico. Para isso, a lei de informação sempre é necessária? Não, não é necessária. Aqui, você consegue enxergar e pode determinar, claro, tendo uma precisão e tudo mais, não é exatamente no menos 2, é entre o menos 2 e o 3, seria, sei lá, menos 2,2, menos 2,1, alguma coisa aqui assim, né? Mas dá para você determinar assim, portanto, isso aqui é falso. F de 2 e f de menos 2 é zero? Não. Está próximo, mas não é. Está aqui o f de 2, ele vai ser mais ou menos aqui. O f de menos 2 também vai ser num ponto diferente de zero. Então, aqui também é falso. Teria que prestar um pouquinho de atenção, mas é falso. Vamos ver essa daqui. A função 2x² mais 4x menos 6 está definida nos números reais. Conjunto de partida, né, e chegada são os reais. A respeito do gráfico dessa função, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho o gráfico que é gerado a partir desta função, 2x² mais 4x menos 6. Primeiro, concavidade para onde? Positivo, A maior que zero, concavidade voltada para cima. B, positivo, toca na ascendente, na crescente. E toca no menos 6. Então, seria aqui assim, ó. Toca no menos 6 na crescente. Então, se aqui é menos 6, vai ser uma coisa aqui assim. Tá? A é positivo. A é positivo, então concavidade para cima. Então, vai ter que ser alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Tá? Vai ser alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui, eu já consigo enxergar alguma coisa. Ó. O A é maior que zero, o B é maior que zero, né? Igual a 2, né? E o C igual a menos 6. Então, é isso aqui que eu consigo determinar por enquanto. E o vértice? Bom, aí a gente vai ter que calcular x do vértice e y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Quanto é o valor de b? B vale 4. Então, é menos 4 sobre 2 vezes a dá 2. Menos 4 dividido por 2 vezes 2 dá menos 1. Tá? Quem é o y do vértice? O y do vértice é menos delta. Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quanto é que vale o b? Está aqui, ó. Esse aqui é o b, esse aqui é o c. A vale 2, b vale 4 e c vale menos 6. Então, b vale 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 2, vezes c, que vale menos 6. Isso vai dar quanto? 4 ao quadrado, 16, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. Logo, delta vai ser igual a 16 mais 48, dá 64. Tá? Dá 64, é o nosso delta.
Bem, esse delta a gente vai usar aqui para achar o y do vértice, que vai ser menos 64 dividido por 4a, que é 4 vezes 2. Então, dá menos 64 dividido por 8, vai dar menos 8. Então, x do vértice vale menos 1 e y do vértice dá menos 8. Tá? Então, aqui está errado. Tá? Daria para a gente sacar isso? Daria, porque a gente percebe que o x do vértice está aqui, ó, do lado negativo. Só pelo primeiro esboço já deu para ver isso. Tá bom? Então, já dá para a gente sacar. Bom, a concavidade está voltada para baixo? Não. O coeficiente C é exatamente menos 8? Não. O coeficiente C é exatamente 8? Não. Então, C não é 8, nem menos 8. O vértice não é esse. A concavidade da função para baixo também não. Uma das raízes dessa função possui coordenadas 1 e 0? Ah, pode ser. Está aqui o x1, está aqui o x2. Pode ser. Como é que a gente verifica isso? Muito simples. Ou você calcula as raízes, ou você substitui o valor do x e vê se isso zera a função. Tá? Então, você calcula o f de 1. Se isso zerar a função, então está ok. F de 1 é 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 6. Se isso der zero, então x igual a 1 é a raiz. 2 vezes 1 ao quadrado dá 2. Mais 4 vezes 1 dá 4, menos 6. 2 mais 4, 6, menos 6, 0. Opa, y deu 0. O f de 1 é 0. Logo, se f de 1 é igual a 0, então é verdade que uma das raízes dessa função possui as coordenadas 1 e 0, né? Que x vale 1 e y vale 0. Aqui, ó, no nosso gráfico. Tá bom? Se quiser calcular o outro, é fácil também. Basta você igualar isso a 0 e determinar o x1 e o x2. Tranquilo, né? Só pela análise, pelas características, pelos coeficientes, você consegue encontrar e aprender um pouco mais sobre o gráfico. Certo? Bom, vou fazer essa aqui e vou deixar essa para casa. Faz aí, hein? f de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 36. Definida nos reais. Partida e chegada, domínio contra domínio está nos reais. Possui ponto mínimo de coordenada. O que é ponto mínimo? Ponto mínimo é o seguinte. A vale 1. A maior que 0. Então, com cavidade para cima. B é positivo. Então, está na ascendente. E C é menos 36. Então, ele vai aqui, ó. Vai tocar aqui na ascendente. Tá? Então, vai fazer alguma coisa assim, ó. Está aqui o x1, está aqui o x2, está aqui o nosso x do vértice. Não sei, ele pode estar variando entre x1 e x2, entre algo positivo e algo negativo. Não necessariamente x do vértice é negativo, é apenas um esboço. Um esboço pode ter erro, tá bom? Então é só uma dica, só uma ideia. O que é o ponto de mínimo? É o vértice. É calcular o y do vértice e o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice, menos delta sobre 4a. Bom, menos b, menos 6 sobre 2 vezes 1. Menos 6 sobre 2 vezes 1 dá menos 3. Tá aqui, ó, menos 3, menos 3. Tá bom? Agora resta saber se é mais 45 ou menos 45. Já tem dica aqui, né? Não tá aqui embaixo? Então, se é verdade, muito provavelmente é o menos 45. Para isso, vamos confirmar calculando o delta sobre 4a. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, só que eu vou trocar o sinal, sobre 4a. Então vai ficar menos b ao quadrado, 6 ao quadrado, está aqui o b, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Vezes 1 vezes menos 36, tudo isso sobre 4 vezes, tá bom? Então, o nosso y do vértice vai ser 30, menos, né? 36, menos com menos, mais. Olha só como tá se encaminhando para o menos 45, né?
4 vezes 36. Como é que você pode fazer isso? Você calcula 4 vezes 30, 120. 4 vezes 6, 24. Então dá 144. Então aqui mais 144. Tudo isso sobre 4. Igual a menos, vai trocar o sinal que é positivo aqui. 144 mais 36. Dá quanto? 180. Tudo isso sobre 4. 180 dividido por 4 dá quanto? 45, né? Facinho demais. Basta saber a fórmula, claro, mas é assim mesmo. Você já poderia ter acabado com a questão já sacando aqui pela análise. A gente só fez confirmar, tá bom? Bom, gente, aqui, praticamente igual, custo mínimo, aí a ideia do ponto mínimo. Ou seja, vai ter a ver com x do vértice e y do vértice. Sabe-se que o custo de C para produzir x unidades de certo produto é dado pela expressão. Está aqui a nossa função do segundo grau. C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Calcule a quantidade de unidades produzidas. Isso aqui é o custo. Quantidade de unidades produzidas, ou seja, calcule x para que o custo seja mínimo. E o valor desse custo, mínimo. Tá? Então você tem que calcular o x. Basicamente é isso. Quem é esse x aí? É o nosso x do vértice. E o custo mínimo, o y do vértice. Tá bom? Nesse caso aí, você vai achar o x e você vai achar o y do vértice substituindo na fórmula. Menos b sobre 2a e o custo menos delta sobre 4a. Responde aí e me diz se você conseguiu. Tá, beleza? Tranquilo? Calcule x e calcule o custo mínimo. Por que é mínimo, hein? Olha só o A. O A não é maior que zero? O A não é igual a 1? É. Então a concavidade para cima. Então, olha, o gráfico vai ter um ponto de mínimo. Se o A fosse negativo, o que ia acontecer? Ia ter um valor de máximo. Tá bom? Como o A é maior que zero, é um valor de mínimo. Se o A fosse menor que zero, era um valor de máximo. Fica a dica aí para outros exercícios. Beleza? Então, por hoje é isso. Mais na frente vamos fazer mais exercícios e entender mais sobre a função quadrática. Até mais, até a próxima aula.